A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos lendo hoje no livro de Juízes. Tem alguns dias que nós estamos no livro de Juízes. Nós vamos ficar no livro de Juízes por mais algumas semanas. E hoje nós estamos no capítulo 8 de Juízes, nós vamos começar no versículo 4 e vamos terminar o capítulo 8 de Juízes e vamos ler também o capítulo 9 de Juízes. Nós vamos ler a conclusão da obra que Gideão fez para o Senhor, para libertar o povo de Israel, e depois nós vamos seguir em frente ao capítulo 9, nós vamos ver o que o seu filho Abimeleque fez. E aí nós vamos ver um contraste tão grande entre a vida de Gideão e a vida do seu filho Abimeleque, um de seus muitos filhos, um de seus mais de 70 filhos. O contraste entre esses dois homens não poderia ser maior, sabe? E nós vamos ler e ver como que Deus vai tratar com Abimeleque por causa das suas atitudes. Mas antes de chegarmos lá, e até mesmo antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Com isso, então, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 20 de março. Cidades recusam ajuda. Juízes capítulo 8, versículos 4 ao 9. Estes acontecimentos foram em Sucote, numa cidade, num lugar chamado Sucote, em Israel. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmura, rei dos midianitas. Encalço significa sinais ou marcas que foram deixadas por alguém ou por algo, um vestígio, uma pista, um rastro, O que está acontecendo aqui? Se você não acompanhou a leitura de ontem nós vimos Deus levantar Gideão para libertar o povo de Israel. Gideão derrotou o exército principal dos midianitas, muitos fugiram durante a guerra, e aí Gideão convocou as outras tribos. Lembra daqueles 22 mil homens que Deus mandou para casa? Gideão convocou aqueles homens, inclusive a tribo de Efraim, para ajudar a derrotar, matar inimigos que estivessem fugindo, para não deixar nenhum soldado midianita fugir. Agora, Gideão está nesta campanha ainda. Agora ele está com os 300 homens dele e está na procura destes dois príncipes, destes dois reis midianitas, Zeba e Salmuna. Porque uma vez que ele derrotar, matar esses dois reis midianitas, então ele vai ter acabado totalmente com a força do povo midianita. E o povo midianita não será mais um povo opressor sobre Israel. Então, é aqui que nós estamos. E Gideão está viajando, correndo as terras de Israel atrás destes reis midianitas, Zeba e Salmuna, e está chegando em cidades e pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo água, pedindo comida para os seus soldados. Ele está fazendo esse pedido aos seus irmãos israelitas, não são a povos estranhos. Justamente o povo que Gideão lutou, juntamente com os 300 homens, e depois o restante das tribos de Naftali, Asser, Efraim, Gideão lutou para libertar este povo, e agora ele pede ajuda a este povo, e este povo está recusando ajudá-lo. Este é o quadro aqui, o pano de fundo deste texto que nós estamos lendo hoje. Versículo 6. Porém, os chefes de Sucote disseram:
Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Eles acharam aqui que se eles fossem ajudar Gideão, eles estariam se opondo ao exército de Zeba e Salmuna, a esses príncipes midianitas, e eles preferem ser fiéis, leais a Zeba e Salmuna. Então, eles não querem arriscar as suas vidas ajudando Gideão, porque eles não acreditam que Gideão vai conseguir derrotar Zeba e Salmuna. Embora Gideão já tenha derrotado mais de 100 mil homens, nós vamos ver mais à frente que tinha aquele exército que Gideão enfrentou com os 300 homens, tinha mais de 120 mil homens naquele exército. E Deus deu a vitória a Gideão com 300 homens sem lançar a mão a uma arma, né? Usando trombetas e tochas, né? Deus deu vitória. Então, mas este povo aqui de Sucote não acredita no potencial de Gideão. Eles não acreditam no chamado de Deus para a vida de Gideão. Eles não acreditam que Gideão foi separado por Deus para fazer isso. Eles não acreditam que Gideão vai conseguir mais uma vitória agora contra o restante do exército dos midianitas. E isto é uma falta de fé. E também é um sinal da aliança que este povo de Israel fez com outros povos, com estes povos midianitas e o estado de subjugação, né, que eles estão debaixo desses midianitas. Então, versículo 7. Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, Gideão tem certeza que Deus vai entregar esses príncipes midianitas nas mãos dele. Então ele diz: quando isso acontecer, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Isso é uma punição severa, né, que Gideão está prometendo a este povo de Israel, deste lugar chamado Sucote, que recusam ajudá-lo. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso, também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. A torre que eles tinham na cidade deles de Penuel, aquele símbolo, né, da potência daquela cidade, justamente aquilo Gideão derrubaria. Mais um povo israelita que deveria ter ajudado, acolhido os 300 homens de Gideão, recusam acolher, ajudar, e por causa disso Gideão promete vingança contra eles. E é muito interessante porque Penuel era a cidade onde Jacó teve um encontro com Deus. E Deus mudou o nome de Jacó naquele lugar. Foi naquele lugar que Deus mudou o nome dele para Israel. Então, este povo tem uma herança riquíssima, não é verdade? Este povo vive no próprio lugar onde Deus deu o nome da nação deste povo. E mesmo assim, eles não têm fé no Deus que levantou este homem Gideão para libertá-los. Eles não acreditam que Deus pode entregar Zeba e Salmuna nas mãos de Gideão. Vamos continuar. Reis midianitas tomados. Juízes, capítulo 8, versículos 10 ao 12. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15 mil homens. Todos, e aqui nós temos o detalhe, olha, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, pois 120 mil homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Então, o número de homens que Gideão, com os seus 300 soldados, mataram foi mais de 120 mil homens. 120 mil é arredondado, né? Certamente tinha mais, não era certinho o número 120 mil, tinha mais de 120 mil homens. A maioria deles morreram ali
na presença de Gideão e dos 300, quando Deus mandou aquele espírito de confusão, né, no meio do exército dos midianitas, e eles mesmos tiraram a espada e meteram a espada um no outro. Outros conseguiram fugir dali. Gideão perseguiu alguns, seus 300 homens perseguiram alguns, e o restante das tribos de Israel, daquela área, perseguiram o restante e mataram o restante. Mas 120 mil, imagine, 300 homens derrotar um exército de 120 mil homens. É, sem dúvida alguma, um milagre de Deus. Foi Deus que entregou a este exército dos midianitas nas mãos de Gideão. Versículo 11. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Aquele espírito de pânico veio sobre o restante, aqueles restantes 15 mil homens aqui. E Gideão fez o que ele prometeu. Ele pegou os 2 príncipes midianitas, os 2 reis, Zeba e Salmuna. Quando Gideão, versículo 13, quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Sucote é a primeira cidade que nós lemos aqui, lá atrás no versículos 4, né, em diante, que Gideão pediu apoio, né, pediu abrigo para os seus soldados, comida e água. E Sucote recusou. Então Gideão prende um rapaz daquela cidade para lhe fazer perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Esses seriam os homens que teriam falado em nome da cidade, sabe? Os anciãos e os chefes das tribos. Eles teriam vindo até Gideão, quando Gideão chegou naquela cidade com seus 300 soldados cansados da batalha. Eles teriam ouvido o pedido de Gideão, conversado entre si e tomado a decisão em nome de toda a cidade, que não, nós não vamos te ajudar, Gideão. Então, estes homens são responsáveis pelo castigo que virá sobre esta cidade. Então, Gideão quer saber quem são os anciãos e os chefes. E o garoto dá o nome de cada um deles. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? Então Gideão traz a prova para eles, está vendo? Vocês não acreditaram em mim, mas Deus acreditou em mim. Eu acreditei no que Deus falou para mim e eu fui e conquistei mais 2 inimigos, derrotei mais 2 inimigos, está aqui a prova, está aqui eles 2, presos, prisioneiros de guerras meus. Eu venci esses 2 homens e vocês agora vão engolir isso. É o que Gideão está falando, né? Vocês zombaram de mim, pois aqui está a prova de que Deus estava comigo. Versículo 16. E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Ele deu um sacote, né? Sucote, uma coça. Ele deu uma coça nos homens de Sucote. E aí alguns intérpretes da palavra do Senhor, alguns teólogos supõem que os homens de Sucote tiveram o mesmo final do que os homens de Penuel, porque em seguida aqui no versículo 17, a Bíblia diz que Gideão derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Alguns supõem que Gideão fez a mesma coisa com os homens de Sucote. Depois de ter dado uma coça neles, né, um sacode neles, nos homens de Sucote, ele também matou, tirou a vida deles por causa da covardia e por causa da falta de fé deles em Deus e no que Deus estava para fazer através da vida de Gideão. E até também por causa da falta de gratidão daquele povo ao Senhor, né, por ter libertado aquele povo dos midianitas. Eles estavam ali no meio das terras oprimidas pelos midianitas. Eles deveriam ser os primeiros, este povo de Sucote, de Penuel, deveriam ser os primeiros a prestar
ajuda a Gideão, e eles foram os primeiros a recusar ajudar. Então, Deus usa Gideão para trazer um castigo severo contra estes homens. Versículos 18 ao 21. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles, cada um se parecia com filho de rei. E estes reis midianitas, eles já tinham matado outros israelitas, né? Eles já tinha 7 anos, né, que eles estavam oprimindo os israelitas. Então eles já tinham cometido atrocidades contra o povo de Israel. E Gideão agora faz eles confessar. Eles confessam que nós matamos sim, e os homens que nós matamos eram parecidos com você. Então, eram parentes de Gideão, possivelmente irmãos de Gideão, parentes próximos, gentes da tribo de Gideão, né? E eles falam, cada um se parecia com um filho de rei. Eles estão aqui tentando elogiar aqui Gideão para ver se aquebranta aqui o coração de Gideão, né? Abranda aqui a ira de Gideão contra eles, a raiva que Gideão está deles. Mas Gideão não vai se deixar levar por estes elogios, né, vazios destes homens. Gideão vai executar a justiça contra estes homens. Então Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. Então, de fato, eles mataram irmãos de sangue de Gideão durante esses 7 anos de opressão sobre o povo de Israel. Então, no versículo 20, Gideão disse a Jeter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Gideão queria dar a honra a seu filho de matar estes homens malignos que tinham oprimido Israel. Mas o moço, o rapaz, era jovem demais, ele não tinha ainda experiência de guerra, de batalha, ele não tinha coragem, talvez não sabia nem segurar uma espada, né? Muito menos enfiar a espada no peito de outro homem. Então ele não consegue fazer isso. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Os midianitas, eles têm uma ligação muito forte com os ismaelitas. Às vezes a palavra do Senhor se refere aos midianitas como ismaelitas e ismaelitas como midianitas. Estes pendentes de meia-lua nos lembra do símbolo dos muçulmanos, não é verdade? Os muçulmanos usam um símbolo que é uma meia-lua. E é exatamente um símbolo parecido com esse que os midianitas carregavam. Eles carregavam uma meia-lua que simbolizava a religião deles, as práticas pagãs deles, era um símbolo dos cultos pagãos deles. E Gideão toma isso como uma prova de que derrotou estes homens e matou-lhes durante esta guerra contra os midianitas. Aí no versículo 22 e 23, nós vemos o povo de Israel querendo consagrar Gideão rei. Então vamos ler. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. O povo de Israel queria iniciar uma dinastia, né, de reis através de Gideão. Queria que Gideão fosse o primeiro rei e depois os filhos de Gideão dali em diante. Por causa desta grande vitória que Gideão teve contra os midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor dominará sobre vocês. Gideão tinha consciência do tipo de reino, do tipo de governo que Deus queria para o seu povo. Deus não queria uma monarquia, onde tinha um homem como o rei. O que Deus queria era uma teocracia,
onde Deus, Theos, né? Theo em grego significa Deus, onde Deus era a autoridade suprema e governava através de homens escolhidos, o sumo sacerdote, o juiz e assim por diante, né? Gideão tinha consciência disso. E eu também acredito que Gideão sabia, né, da tendência do coração deste povo. Então Gideão não queria se ver na responsabilidade. Eu suponho, né? Eu suponho que Gideão não queria se ver na responsabilidade de governar sobre um povo que se desviava tão facilmente do Senhor, né? Poxa, se este povo se desviou tão facilmente do Deus Todo-Poderoso, que tirou eles do Egito, que fez tantos milagres por eles, que tem levantado juízes após juízes, né, para libertar eles, até aqui levantou Otniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, agora levantou Gideão. Se Gideão sabe desta história, né, e da tendência deste povo, por que ele vai assumir um cargo de liderança permanente, né, sobre este povo? É procurar problema, não é verdade? É procurar sarna para se coçar, né, a expressão popular, né, que dizem. Então, Gideão não quer fazer isso, ele não quer este cargo de rei, ele não aceita, ele não se acha digno, e ele entende que o rei de Israel é o Senhor Deus. É o Senhor Deus que reina, é o Senhor Deus que deu a vitória a Gideão e aos seus 300 homens, é o Senhor que entregou Zeba e Salmuna nas mãos de Gideão, e é o Senhor que vai livrar Israel daqui em diante, se Israel se permanecer firme e fiel ao Senhor. Gideão, ele pega esta oportunidade de receber glória, né, que o povo está dando para ele, e ele vira, ele aponta, direciona essa glória ao Senhor Deus, que é o único digno de receber glória. Então, é isso que nós devemos fazer sempre, não é verdade? Todas as vezes que alguém vier nos elogiar, querer nos exaltar por alguma coisa que Deus fez através de nós, alguma coisa que Deus realizou através das nossas vidas, nós devemos sempre virar e dar a glória ao Senhor. Não, eu posso até ter feito alguma coisa para Deus, mas foi Deus que fez através de mim. É Deus que me deu a capacidade, é Deus que me deu a oportunidade, e é Deus que recebe toda a honra e toda a glória por qualquer coisa que Ele teve a misericórdia de me usar para fazer. Eu não quero ser rei de Israel. Quem vai dominar sobre vocês é o Senhor Deus. Esta foi a resposta que Gideão deu. Só que, porque sempre tem um só que, não é verdade? Sempre tem um porém. Porém, Gideão não era perfeito, sabe? Gideão era homem e ele tinha fraquezas. E nós vamos ver que ele vai tomar certas atitudes agora que vão se tornar um problema para ele mais à frente. Versículos 24 ao 27. Gideão continuou: mas quero fazer um pedido. Então Gideão rejeitou a coroa de rei. Mas ele vai fazer um pedido ao povo de Israel: que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. O despojo, né? As coisas que o povo tomava como posse depois de derrotar um inimigo de guerra. Gideão agora pede alguma dessas coisas que os soldados, aqueles 300 homens, tinham pego durante aquelas vitórias. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então aqui nós vemos a referência a ismaelitas, midianitas e ismaelitas. Representa o mesmo povo, eles tinham argolas de ouro. Então o povo de Israel responderam: de bom grado a daremos. O povo estava muito contente com Gideão. Neste momento aqui, o povo estava amando, estava apaixonado, né? Estava vivendo aquela expressão, né? O somebody love, né? Com o Gideão, né? Tava tudo bem com o Gideão aqui. Não, tudo. Claro, você quer nosso ouro? Toma aqui. Você quer nossas joias? Toma aqui, Gideão. O que você quiser, nós te damos. E estenderam uma capa. E cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo.
O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Então, mais de 20 quilos de ouro e mais não sei quantos quilos aqui de joias, né? E pedras preciosas e panos preciosos, coisas que os homens de Israel tomaram daqueles 120 mil homens dos midianitas que eles derrotaram. Aí o que Gideão vai fazer com essas coisas? Versículo 27. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal. Estola sacerdotal é aquela parte das vestimentas do sacerdote que ia por cima, lembra? Não tinha mangas, né? Tinha só uma abertura aqui para a cabeça e vinha por cima. Era tipo um avental, né? Com uma frente e verso, né? Na frente tinha 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, né? Tinha vários enfeites que tinham símbolos diferentes. Nós lemos sobre isso algumas semanas atrás. Então, Gideão fez uma estola sacerdotal. Ele não é sacerdote. Ele não é da descendência de... Ele não é levita, né? Ele não... E muito menos ele descendente de Arão. Então, Gideão não tem por que fazer uma estola sacerdotal. Não é uma coisa para ele fazer. Não é um chamado que Deus tem na vida dele de ser um sacerdote, né? De ser um líder religioso do povo, de ser um intercessor. Deus não levantou Gideão para oferecer sacrifícios pelo povo. Não foi isso, não foi para isso que Deus chamou ele. Mas, por algum motivo, Gideão acha que ele precisa fazer uma estola sacerdotal. E ele pôs essa estola sacerdotal na sua cidade em Ofra. E todo o Israel, e olha o que acontece, todo o Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. O povo de Israel fez dessa estola sacerdotal um ídolo. Fez dessa estola sacerdotal algo mágico, sobrenatural, né? Um deus, um ídolo. E foi se prostituir espiritualmente, foi adorar a essa estola sacerdotal. E aí a Bíblia diz que isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Porque isto não foi uma coisa que Deus mandou ele fazer. Deus mandou Gideão fazer uma convocação de soldados. Isso Deus mandou, isso Gideão fez. Depois Deus mandou Gideão dispensar 22 mil homens. Isso Deus mandou, isso Gideão fez. Depois Deus mandou Gideão dispensar mais 9.700 homens. Isso Deus mandou, isso Gideão fez. Depois Deus mandou Gideão atacar, né, os midianitas e tocar trombetas e fazer tudo aquilo. E tudo isso Deus mandou Gideão fazer e Gideão fez e Deus abençoou essas obras que Gideão fez. Mas essa estola sacerdotal, Deus não mandou Gideão fazer isso. E aí Gideão causou o povo de Israel de pecar. Isso não quer dizer que o povo pecou inocentemente. Não, o povo conscientemente e por livre e espontânea vontade foi adorar a estola sacerdotal do mais novo herói, né, do povo de Israel. Eles viram ali uma ligação entre o homem que eles queriam coroar rei e esta estola sacerdotal que ele fez com símbolos, né, da vitória deles sobre os midianitas, e acharam que aquilo ali era uma coisa que deveria ser adorada. E sendo que Deus não permitia adoração a coisa nenhuma feita por mãos de homens. Deus queria adoração somente para ele. E Deus só aceita adoração a ele e a mais ninguém. Então, foi uma falha, foi um fracasso da parte de Gideão. E aí começou, então, problemas na casa de Gideão. Agora vamos ao versículo 28. Agora já estamos aproximadamente 1177 a 1137 a.C. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Então, apesar deste fracasso de Gideão,
em fazer esta estola sacerdotal e causar o povo de adorar, né, se prostituir com esta estola sacerdotal. Mesmo assim, Deus deu paz a Israel durante o reinado de Gideão. Durante o reinado não, durante os anos de vida de Gideão, que ele viveu como uma espécie de juiz, né, de líder militar, líder terreno do povo de Israel, né? 40 anos de paz. Agora Gideão vai morrer, capítulo 8, 29 ao 32. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Aquela referência a Jerubaal, você vai lembrar da leitura de ontem, né? Jerubaal é outro nome para Gideão. É o nome que deram a ele quando ele derrubou os altares de Baal, né? Então, Jerubaal e Gideão é a mesma pessoa, o mesmo homem. E ele teve, quantos filhos aqui? 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Então, Gideão também partiu para a poligamia, né? Ele passou a ter muitas e muitas mulheres. E deve ter sido um número muito grande, né? Porque 70 filhos, se fosse 10 mulheres, cada uma teria que ter dado 7 filhos a ele. Então, possivelmente, ele teve mais do que 10 mulheres, talvez 20 mulheres, talvez 30 mulheres. Não sabemos, a Bíblia não diz quantas mulheres Gideão teve, mas foi muitas mulheres que ele teve. Versículo 31, a sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. E é importante nós ressaltarmos aqui também que o fato da Bíblia relatar que Gideão teve muitas mulheres não quer dizer que a Bíblia apoia esta atitude de Gideão, sabe? O fato da Bíblia relatar isso não quer dizer que a Bíblia aprova isso. A Bíblia está relatando isso, a palavra do Senhor está relatando isso para nós termos uma ideia do convívio, né, de como este homem viveu, como este homem vivia. E para nós entendermos que ele também era falho, ele não era um homem perfeito. Então, nós sabemos que Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Não foi entre um homem e várias mulheres, não foi entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, ou um homem e duas mulheres, ou sei lá. Não, o casamento é um homem e uma mulher. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. São artigos o homem, falando de um definido, artigo masculino, singular, definido, né? O homem unir-se-á a sua mulher. Artigo singular, definido feminino, a sua mulher. Não são as suas mulheres, é a uma mulher. Então, aqui não é a Bíblia apoiando essa atitude de Gideão, é a Bíblia relatando o estado que este homem vivia. Ele tinha muitas mulheres. E uma dessas mulheres era uma concubina, que nem vivia com ele. Era um acerto de casamentos que acontecia na época, sabe? Principalmente entre israelitas e estrangeiros, onde o homem israelita, ele casaria com uma mulher estrangeira, mas porque ela era estrangeira, ele não trazia ela para viver em Israel. Então ele deixava ela na casa do seu pai e ele ia de tempo em tempo estar com ela. E é mais ou menos essa situação aqui que Gideão tem com esta concubina de Siquém. Siquém era um lugar onde vivia israelitas misturados com cananeus. Era um lugar que o povo de Israel nunca conquistou. E o povo de Israel que foi morar ali acabou fazendo paz com os cananeus, que Deus não permitia, e foi se misturar ali com aquele povo, né? Então, provavelmente, esta concubina era cananeia, e Gideão quebrou um dos mandamentos do Senhor, que era de não casar com
com uma mulher cananeia, ele casa com esta mulher e agora ele tem um filho com esta mulher e este filho é Abimeleque. Daqui em diante, Abimeleque vai ser o personagem principal da nossa leitura de hoje. Nós vamos ver quão diferente quão oposto é o caráter de Abimeleque comparado com o seu pai Gideão. Versículo 32. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Gideão é um dos dois homens que é sepultado no túmulo de seu pai, aqui no livro de Juízes. O único outro homem que é sepultado no túmulo de seus pais é Sansão. Sansão e Gideão são os dois. Então, este versículo 32 está falando da boa vida, né, que Gideão teve, da vida abençoada. Esta expressão morrer em boa velhice significa uma vida longa e uma vida plena. Após aquela vitória sobre os midianitas, Deus permitiu que Gideão tivesse uma vida longa e uma vida plena e morresse em uma boa velhice. Então, morreu o herói, né, deste momento aqui da história de Israel, Gideão. Então, capítulo 8, versículos 33 ao 35. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Sabe o que significa Baal-Berite? Baal-Berite significa Baal da aliança. Baal era o nome genérico para os deuses falsos, né, dos cananeus. Então, o povo de Israel passou a se prostituir com um Baal que era conhecido como um deus que fazia alianças com os povos. Então, é de arrepiar, né, os cabelos, mas o povo de Israel aqui fizeram aliança com um Baal, com um deus falso, com uma imagem de escultura ali dos povos cananeus que tinham se misturado com eles. Eles abandonaram a aliança com Deus e foram fazer esta aliança com Baal-Berite. É loucura, não é verdade? Versículo 34. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor, principalmente dos midianitas, não é verdade? Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então, eles não tiveram bondade, eles não agiram bem para com a casa de Gideão, com a família de Gideão, né? Eles menosprezaram a família do juiz mais recente que Deus tinha levantado para libertar o povo de Israel. Então, eles pecaram nas suas práticas religiosas e pecaram também nas suas práticas sociais. Eles não praticaram justiça para aqueles que mereciam ser protegidos e cuidados pelo povo de Israel, né? Que era a casa de Gideão. Então, com isso, o quadro de Israel se torna pecaminoso de novo, né? Novamente, o Israel cai em pecado de novo. Então, Deus vai permitir juízo novamente contra Israel. Juízes capítulo 9, versículos 1 ao 6. Isto aconteceu em Siquém. Nós vamos ler agora sobre Abimeleque. Abimeleque era o filho de Gideão com uma escrava de Siquém, possivelmente, como nós falamos, né, cananeia. Israel nunca tinha conquistado Siquém e provavelmente o povo de Israel fez uma aliança com os cananeus de Siquém. É o que nós falamos, né, agorinha mesmo. Provavelmente Abimeleque não tinha muito apoio entre seus meio-irmãos judeus, os seus irmãos israelitas, os filhos de Gideão com as outras mulheres que eram judeus, eram israelitas. Provavelmente Abimeleque não tinha muita convivência ou muita amizade com eles, né? Portanto, Abimeleque ele vai procurar apoio entre o povo da sua mãe, o lado da sua mãe. Então, começando aqui no capítulo 9, versículo 1 ao 6. Abimeleque, filho de Jerubaal, novamente, o mesmo Gideão, tá bom? Jerubaal é Gideão, é a mesma pessoa.
Abimeleque foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. O que Abimeleque está fazendo aqui? Ele está inventando uma ameaça que os outros irmãos deles querem dominar sobre o povo de Siquém, aqueles outros filhos de Gideão, os outros 70 filhos de Gideão. E Abimeleque ele apela ao parentesco dele com o povo de Siquém. E ele sugere que os seus 70 irmãos vão vir dominar, vão vir invadir, né, e querer oprimir o povo de Siquém. Então, o que vocês preferem, povo de Siquém? Vocês preferem ser oprimido por 70 homens que não tem nada a ver com vocês, ou ser governado, né, por mim, que sou da sua carne e do seu osso? Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Então, o que Abimeleque fez aqui? Ele pegou, convenceu o povo de Siquém de pegar dinheiro do templo de Baal, né, dinheiro lá das ofertas que o povo trazia para Baal-Berite, e com esse dinheiro, Abimeleque ele armou uma quadrilha. É impressionante, né? Ele montou uma quadrilha de mercenários, né, de matadores, e foi lá na casa do seu pai, lá em Ofra, e matou os seus irmãos, seus 70 irmãos, sobre uma pedra. E a Bíblia aqui não diz, mas é possível que Abimeleque fez esta chacina lá na casa de seu pai como uma oferta a Baal, sabe? A referência aqui a matar os 70 homens sobre uma pedra, esta pedra pode ser um altar, né, que Abimeleque levantou ali e matou os seus irmãos sobre este altar como culto a este Baal-Berite, que deu os recursos, né, a ele para preparar esta milícia, né, esta quadrilha de matadores. Abimeleque está mostrando aqui seu caráter, né? Já de cara a gente vê que ele é mentiroso, ele é caluniador, ele é um criminoso, ele é um assassino, né? Ele é tudo de ruim que você pode imaginar. Ele é um homem totalmente perverso, totalmente maligno, ele é totalmente ao contrário do seu pai. Então, ele matou 70 homens, né? Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então tinha mais um filho ali, entre os 70, talvez era 71, quando a Bíblia fala de 70, pode estar falando em números arredondados, né? Então escapou, um filho de Gideão escapou, o nome dele é Jotão. Ele se escondeu e escapou. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Então este povo de Israel misturado com este povo cananeu elegeram um rei para si, Abimeleque. Por causa disso que Abimeleque fez, matar os seus irmãos, este povo consagra ele rei. A parábola de Jotão, Juízes, capítulo 9, versículos 7 ao 15. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou dizendo, o monte Gerizim ficava a
800 pés, eu não me lembro agora quanto que é em metros, mas vamos dizer, 3 pés é 1 metro, vamos dizer assim, mais ou menos 300 a 400 metros de altura. O Monte Gerizim ficava acima de Siquém. Era o Monte Gerizim de um lado, o Monte Ebal de frente, e Siquém ficava no vale, entre esses dois montes. Então, Jotão sobe no Monte Gerizim e começa a declarar uma parábola contra o povo de Siquém. Aí ele gritou dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Ok? Então a imagem aqui é árvores. As árvores representam pessoas, né? Então as árvores foram ungir um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Então as árvores pediram para a planta oliveira, a árvore da oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então, a oliveira, ela está dizendo: olha, eu sou uma planta muito útil, inclusive eu sou usada para fazer óleo, para manter os candelabros acesos no holocausto, né, no tabernáculo. Para mim ser rei de vocês, árvores, para mim ser rei do povo de Israel, isto seria rebaixar, sabe? Isso seria me humilhar para ser rei deste povo que se apostatou do Senhor. Esta é a resposta da oliveira. A oliveira recusa ser rei destas árvores. Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre vocês? Então a figueira, outra árvore muito útil e abençoada em Israel, para a figueira também seria humilhação aceitar se tornar rei deste povo de Israel que tinha abandonado o Senhor, sabe? A figueira recusa: não quero ser rei de vocês também não, árvores. Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? A videira também não quer. A videira falou: olha, eu tenho coisa melhor do que ser rei de vocês. Eu produzo vinho que agrada a Deus e os homens. Eu não vou me humilhar, não vou me sujeitar a ser rei de vocês, não. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, né? A oliveira recusou, a figueira recusou, a videira recusou. Então agora as árvores de Israel vão ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo, que consuma os cedros do Líbano. O que está acontecendo aqui? Como ninguém mais quis ser rei de Israel, o povo de Israel está aceitando qualquer coisa. O povo de Israel agora está aceitando algo que vai ser maligno para eles, vai fazer mal a eles. Espinheiro. Que sombra espinheiro pode trazer, né? Nenhuma, né? Espinheiro não traz sombra a ninguém. Que benefício pode trazer o espinheiro? Nenhum. E é interessante que o espinheiro, a resposta do espinheiro é o seguinte: se vocês querem que eu seja rei de vocês, então venham se refugiar debaixo da minha sombra. Mas se vocês não querem, eu vou mandar fogo sobre vocês, que vai queimar vocês todos, desde onde vocês estão até o Líbano. Quer dizer, de toda a extensão de Israel, eu vou meter fogo em vocês. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que uma vez que Israel mexeu com o espinheiro cresceu o olho, né, na oportunidade de ser rei e não vai desistir. O espinheiro quer ser rei, sim, e o espinheiro vai matar quem impedir ele de ser rei. E aí o próprio Jotão vai explicar esta parábola. E claro, o espinheiro representa Abimeleque, né? Abimeleque, com a sua ambição maligna, né, de se tornar rei, se tornar homem poderoso em Israel,
ele representa esse espieiro que Israel aceitou como o seu rei. Então, versículo 16 ao 20, Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Jotão está dizendo, olha, se vocês não têm por que se preocupar com essas atitudes de vocês, com esses atos que vocês cometeram, né? Se vocês não cometeram pecado nenhum, matando os meus irmãos, rejeitando a casa do meu pai, que livrou vocês dos midianitas, e agora ungindo Abimeleque, rei de vocês, tudo bem, que corra tudo bem para vocês, né? Deus é nossa testemunha aqui. Se vocês estão inocentes em tudo isso, então que Deus abençoe vocês. Versículo 20, mas se este não for o caso, quer dizer, se vocês não tiver feito isso de acordo com a vontade do Senhor, se isso que vocês fizeram não foi bom, mas foi sim pecado contra Deus e contra a minha casa, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que consuma Abimeleque. Em outras palavras, que Abimeleque mate vocês e que vocês matem Abimeleque, que haja um conflito tão grande entre vocês dois, que Deus cause este conflito tão grande entre vocês dois, que vocês destruam uns aos outros, pelo mal que vocês fizeram contra Deus e contra a casa de meu pai. E aí, depois de dar uma palavra tão dura desta, né, Jotão faz o quê? Sai fora, né? Versículo 21, depois disso Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Tá certo? Ele entregou a mensagem e saiu fora, deixou este povo maligno para se resolver entre si, mas a mensagem foi dada. A profecia foi entregue, nesta parábola foi como uma profecia, foi como uma revelação que Jotão teve do que vai acontecer se o povo de Siquém e das outras cidades ali continuarem neste caminho de aliança com Abimeleque. Versículo 22. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Então, era uma bagunça generalizada, né? Você tinha aqui um rei que era um assassino, um homem totalmente corrupto, né? Um líder de uma quadrilha. Você tinha um povo que era adoradores de falsos deuses. Então, só tinha coisa ruim para acontecer ali. Então, depois de 3 anos, Deus ele entra em cena de uma forma sobrenatural e causa que uma confusão comece a desenvolver. Isto é, uma ação judicial de Deus, sabe? Deus ele está causando, acelerando, né, adiantando, encorajando as intenções do coração desses homens. Tanto de Abimeleque, que era um tirano, né, governava com tirania, e este povo que estava prestando lealdade a eles só porque estava beneficiando a eles, mas não tinha ali nenhuma sinceridade de coração de nenhum dos lados. E Deus age sobrenaturalmente no coração e na mente do povo ali para acelerar este processo, este juízo que vem. É uma ação judicial de Deus, acelerando o castigo que virá sobre o povo que praticou tanta injustiça e pecados, assim como sobre Abimeleque, que também praticou tanta injustiça e tantos pecados.
Versículo 24. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Então o povo que tinha elegido Abimeleque como rei, agora, e tinham dado, dinheiro para ele contratar aquela quadrilha, agora este povo prepara uma quadrilha deles mesmo para causar terror, contra aqueles que estavam aliados com Abimeleque. Gaal fala sobre revolta, Juízes 9, versículos 26 ao 29. Agora vai entrar outro personagem em cena aqui, um homem por nome de Gaal, filho de Ebed. Veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. É uma terceira quadrilha que está chegando, ok? Chegou uma terceira quadrilha aqui de matadores, de guerrilheiros, e agora vem viver em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, porque esse povo era um povo totalmente corrompido, pelo pecado. A mente deles estava cauterizada pelo pecado. Então, primeiro eles confiaram em Abimeleque, um assassino. Depois, agora, eles estão confiando na quadrilha deles, que vai vencer Abimeleque, vai libertar eles de Abimeleque. Agora, eles estão confiando em um terceiro matador, em um terceiro chefe de quadrilha, que é este Gaal. Um povo totalmente corrompido pelo pecado. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. O que eles fizeram? Eles começaram a celebrar, porque chegou o mais novo libertador do povo de Siquém, Gaal e a quadrilha de Gaal. Eles vão libertar o povo de Siquém das mãos de Abimeleque. Então, este povo de Siquém, israelitas misturados com cananeus, eles não estão clamando a Deus para libertar eles desta opressão de Abimeleque, não. Eles estão confiando em outros homens malignos. E aí, eles vão agradecer ao Deus falso deles, ao Baal deles. Eles vão fazer culto e festa e celebração, ações de graças ao Deus falso deles. É uma situação assim totalmente deplorável que este povo se encontrava nestes dias, sabe? É muito triste isso, mas é o resultado do pecado. O pecado faz isso na vida do homem, o pecado faz isso numa família, o pecado faz isso num grupo. Quando o pecado quando se dá asas ao pecado, e se valoriza o pecado e se rejeita os estatutos de Deus, isto acontece com o povo. O povo cai nesse estado deplorável. Versículo 28. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? Então, Gaal, lembra que Abimeleque lá no começo chegou e falou: olha, eu sou osso dos seus ossos e carne das suas carnes, eu sou um de vocês, me consagre rei. Agora Gaal está chegando e falando: olha, gente, vocês foram enganados, ele não é nada, ele não é puro, ele não é siquenita puro, não. Pelo contrário, ele é misturado com israelita. Então, ele não deve ser rei sobre nós, não. Nós precisamos de um rei do nosso povo. Então esse Gaal diz, ele continua, e não é Zebu o seu oficial. Zebu era um líder militar que Abimeleque tinha posto sobre a cidade de Siquém. Então, Gaal está falando, e Zebu não é o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Este Amor, pai de Siquém, era um descendente dos heveus, um daqueles povos que Deus tinha derrotado. Então, este povo de Siquém
tinham uma descendência dos heveus, que o povo de Israel era para ter derrotado completamente. E este Gaal era um cananeu. Este Gaal tinha nada a ver com israelitas. Ele era totalmente cananeu. E ele vem, e ele chega na cena, e ele vê uma oportunidade aqui de usurpar poder das mãos de Abimeleque. E o povo, né, tá corrompido pelo pecado. O povo é uma Maria vai com as outras, né? Qualquer um que aparece, que fala mais alto, que grita mais alto, que tem uma espada maior, o povo está indo na corda deles. Aí versículo 29. Quem dera estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha lutar. Então o camarada chegou com muita fanfarra, né, com muita coragem, né, com muito gogó, e falou para o povo, ó, esse Abimeleque é fraquinho, a gente derrota ele. Manda ele ajuntar os exércitos dele e vir guerrear contra mim e os meus homens, que eu vou libertar vocês. Então o povo está acreditando nesse camarada, né? Gaal. Agora o versículo 30. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso. Esse Zebu é aliado de Abimeleque, é um homem que Abimeleque colocou no poder. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair do sol, e ataque a cidade. Quando Gaal, com a sua gente, sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Então, o conselho de Zebu é pegar Gaal de surpresa. Ataque Gaal de surpresa, para ele não ter tempo de preparar o seu exército para se defender contra você. Assim, Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebu, veja, vem gente descendo do alto dos montes. Gaal viu de longe, né, e desconfiou, aquilo lá não é gente vindo na nossa direção? Mas aí Zebu tentou enganar ele, respondendo, você está vendo as sombras dos montes, não é nada demais, cara. Elas se parecem com homens, não é não, você está enganado. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse, veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então tinha adivinhos ali, né? Tinha espíritas ali que adivinhavam, que contavam sonhos, né? E tal. Tinha tudo quanto é aberração e abominação ali neste lugar. Então Zebu disse a Gaal, onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar contra ele. Então Zebu aproveita a oportunidade para desafiar Gaal, né? Você falou que encarava Abimeleque, então agora você vai ter que provar, camarada. Tá aí, ó, meu rei tá vindo aí atacar você. E agora, o que você vai fazer? Aí Gaal não tem outra escolha, né? Ele se colocou como protetor da cidade, né? Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele. E muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebu expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. Então, este aventureiro aí, este chefe de quadrilha Gaal, não conseguiu nada contra Abimeleque. Abimeleque derrotou ele. Okay? Então, isso não quer dizer que Deus estava com Abimeleque, né? Que Deus deu essa vitória a Abimeleque, não. Isso aqui é um homem maligno lutando contra outro homem maligno, sabe? Isso aqui é um homem perverso lutando contra outro. Deus está fora disso aqui. A única coisa que Deus fez aqui foi iniciar esta revolta para trazer juízo contra todos os partidos aqui, sabe? Todos os envolvidos vão pagar
pelos pecados que eles cometeram contra o Senhor Deus e contra a casa de Gideão. Este é o processo aqui que Deus está desenrolando para isso. Siquém arrasada. Juízes capítulo 9, versículos 42 ao 45. Agora, lembre-se da parábola que Jotão contou sobre Siquém, né? Olha, se vocês fizeram isso de inocência, que vá tudo bem, mas se vocês fizeram isso com maldade, que Abimeleque coloque fogo em vocês, mate vocês e que vocês matem Abimeleque. Vamos ver o que acontece aqui, versículo 42. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disto. O povo seguiu a sua vida, o povo saiu ao campo para ir plantar, para ir colher, para levar seu gado, né, para pastar, para fazer as coisas que eles faziam regularmente, sem ter a mínima preocupação com o que Abimeleque poderia fazer com eles. Mas eles não tinham a mínima ideia que Abimeleque estava possuído de raiva, né? de vingança, de desejo de vingança contra esse povo. Ele estava totalmente endemoniado, este cara. Este Abimeleque estava possuído aqui e ele agora... A única coisa na cabeça dele era vingar, destruir, derrotar, acabar com aqueles que se opuseram ao reinado dele. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu entre 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre a cidade. Este ato de espalhar sal era um símbolo da destruição total da cidade, sabe? Era tipo um ritual que os exércitos faziam para dizer que não sobrou ninguém aqui. Espalhou sal sobre toda a cidade. Este povo que tinha consagrado Abimeleque rei, depois tinham elegido Gaal para libertar eles, né, de Abimeleque. Agora eles são mortos na mão de Abimeleque. Quer dizer, o pecado que eles plantaram lá atrás, né, dando dinheiro para Abimeleque contratar aquela quadrilha para ir matar os seus 70 irmãos e depois reconhecer Abimeleque como rei, recusar Deus como seu rei, né? E ficar adorando aos falsos deuses, Deus agora faz ele escolher este pecado. O salário do pecado é a morte. Este princípio bíblico, ele será por toda a eternidade. Até depois da volta de Cristo, o salário do pecado será a morte. Por que eu digo isso? Porque aqueles que pecarem e morrerem nos seus pecados vão receber o salário do pecado para sempre, a morte eterna. Aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar e não subirem com a igreja, estes que não se arrependerem durante a grande tribulação, não forem salvos durante a grande tribulação, estes também vão receber o salário do pecado eternamente, a morte eterna. O salário do pecado é a morte. E o povo está sendo pago aqui pelo pecado que eles cometeram. Na mão de Abimeleque. É Deus que está fazendo isso através de Abimeleque? É Deus que está abençoando Abimeleque? Deus levantou isso? Não, a Bíblia não diz que Deus está fazendo isso, tendo prazer em fazer isso, nada disso. Mas Deus está permitindo este juízo contra este povo que está cometendo pecados gravíssimos contra o Senhor. Versículos 46 ao 49. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de El-Berite. El-Berite é o mesmo que Baal-Berite. O povo entrou no templo do falso deus deles, né? Subiu na torre do templo do falso deus para tentar se refugiar. Alguns, né, que sobreviveram ao ataque da cidade. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou,
pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim, cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Lembra do que o espinheiro falou que faria? Se vocês não me aceitarem como rei, eu vou meter fogo em vocês? Pois aqui está acontecendo aquilo que Jotão profetizou na sua parábola que aconteceria. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então aqui Deus executou juízo contra o povo de Siquém, exatamente como Jotão profetizou que aconteceria. Eles morreram ao fio da espada e morreram queimados. O restante morreu queimados na torre. Quando eles estavam se refugiando na torre do falso Deus deles, né? E aí nós vemos que não há proteção nos falsos deuses. Só há um Deus. Só há um Deus que é verdadeiro. E este é o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é Deus e só Ele pode socorrer e salvar o homem. Nenhum outro Deus pode salvar o homem, principalmente do juízo do Senhor. E aqui o povo morre no templo do falso Deus deles. Juízes 9, versículos 50 ao 54. Então Abimeleque foi a Tebes. Abimeleque não está satisfeito, sabe? Este homem sanguinário, este homem endemoniado, este homem corrupto, os adjetivos aí negativos que você pode lembrar e imaginar, estes servem para descrever quem é este homem Abimeleque. Ele não está satisfeito, ele quer mais sangue, ele quer mais vingança, ele quer mais morte. Então ele vai agora para outra cidade, aliada de Siquém, outra cidade que tinha reconhecido ele como rei, Tebes. Outra cidade que tinha rebelado contra ele durante este período de rebelião aqui. Ele vai a Tebes e sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Essa pedra de moinho era usada, essa pedra superior era usada naquele lugar onde as mulheres malhavam trigo, né? Então, naquele lugar tinha algumas pedras que faziam parte daquele mecanismo. Esta mulher, ela pega uma dessas pedras. Provavelmente, ela tinha uma ideia, né, que talvez essa pedra poderia ser útil. Essa pedra, os estudiosos da palavra do Senhor dizem que era mais ou menos 25 centímetros. Então, não era muito grande, talvez assim, né? Mais ou menos desse comprimento assim. Mas ela está lá no alto, né, desta torre, e ela joga esta pedra e quebra o crânio, acerta. E, claro, isto teve uma ação divina aí, teve uma ação do Senhor nisto, para esta mulher não errar. Talvez era a única arma que tinha ali do povo para eles se defenderem contra Abimeleque. E ela joga e acerta. A cabeça quebra o crânio de Abimeleque. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Então Abimeleque morre. Deus também executa juízo contra Abimeleque. Deus usou Abimeleque para executar juízo contra o povo de Siquém. Agora Deus usa o povo de Tebes para executar juízo contra Abimeleque e se cumpre completamente a parábola ou a profecia de Jotão, que Abimeleque mate vocês e que vocês matem Abimeleque. Versículos 55 ao 57. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora,
cada um para a sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, que é Gideão. Amados, a maldição, o salário do pecado, a maldade que o homem planta, o homem vai colher nesta terra. Só tem uma forma do homem quebrar o ciclo de maldição. É confessar os seus pecados a Deus e receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Somente Cristo, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para quebrar a maldição, quebrar o ciclo de morte, quebrar o ciclo vicioso de vingança e de ira. Somente a purificação que vem através do sangue do Senhor Jesus Cristo e a transformação de vida, que é o fruto do Espírito, né? A obra do Espírito Santo nas nossas vidas, somente isso pode quebrar este ciclo de vingança e de maldade, que é a tendência do homem. O homem corrompido pelo pecado tem essa tendência. E cada vez mais que o homem peca, mais o homem cai em pecado. Mas Cristo é todo-poderoso para quebrar isso. Por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho a toda oportunidade que nós tivermos, falarmos do amor de Deus, mas falarmos também da justiça de Deus. Porque o Evangelho é o amor de Deus em resposta à justiça de Deus. Está tudo ali, está tudo junto no Evangelho. Cristo morre no lugar do homem para que o homem não sofra a justiça de Deus, o juízo de Deus. Cristo recebe o juízo de Deus em si para oferecer a nós a graça e a misericórdia do Senhor. Então, este povo de Israel, eles estavam numa situação deplorável após a morte de Gideão por causa dos seus pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conserve no temor do seu nome, amém? Uma coisa que vai nos ajudar a viver no temor do Senhor é fazer isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, lermos a palavra do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que liberta o homem. O salmista Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O mandamento do Senhor foi que os pais lessem a lei do Senhor todos os dias aos seus filhos. Então, por isso nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor, para darmos o lugar ao Espírito Santo para ele trabalhar em nossas vidas dia após dia. Amém? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Tem mais de 1h17 que nós estamos meditando aqui na palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu compromisso com a palavra do Senhor, tá bom? Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler e ouvir e meditar e ser edificado e ter a sua fé acrescentada pela palavra do Senhor, tá bom? Vamos, se Deus permitir e nos ajudar, como tem nos ajudado até aqui, amanhã nós vamos estar de volta para lermos novamente a palavra do Senhor e todos os dias este ano, neste propósito de ler a Bíblia toda juntos em um ano, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e amanhã nós estaremos de volta. Deus te abençoe.